foi que o MDA foi o nosso canal de diálogo em Brasília, no ano de 2008, em que nós mobilizamos e fizemos um evento com mais de 600 agricultores familiares em Maringá. Reunimos todos os assentamentos de reforma agrária da região noroeste, centro-norte aqui do Paraná e noroeste, dentro de um evento em que se propunha a ser um início de um grande projeto relacionado à temática da economia solidária e da agroenergia. Então, eu sou o Sérgio Inácio, sou do Sindicato dos Engenheiros, sou militante do PT há 40 anos, entrei no PT pela via da discussão sobre a economia solidária pelas mãos do Gilberto Carvalho, e as mesmas discussões que a gente tinha lá atrás, a gente tem hoje, né? Então, hoje a gente está mais, eu estou mais inserido na academia, né? Me aposentei da Copel e estou no Instituto Federal do Paraná, e a gente pretende realizar sobre esta temática um outro evento com extensão assim maior do que foi aquele evento que a gente realizou em 2008 com apoio do MDA, mas agora seria um evento acadêmico e diálogo social com os movimentos sociais, principalmente do campo da economia solidária, porque apontam rumo, e a gente tem que debater isso, né? Como estratégia, inclusive, para desprivatização do setor elétrico. O que a gente quer? Qual é a nossa estratégia? É só ficar protestando contra as políticas neoliberais, é reagindo contra, né, a apropriação de patrimônio público, né? Ou a gente vai ter proatividade estratégica e se mobilizar e se organizar para se contrapor a esse processo de doação e de transnacionalização, de dominação, de neocolonização do país, né? Então, a gente está inserido aqui em um debate muito amplo, sabe? Então, a gente tem aqui, muito bacana, Ivo, que você esteja aí, né? O Ivo tem sangue nas veias, então é muito legal isso, né? Debatendo aqui estratégias para a soberania nacional, né? Temos aí todo um diálogo relacionado a essas questões. Agora, sim, a gente tem que ter ganchos para começar, para ter caminhos, né? Então, a gente tem, eu sou professor na área de sistemas elétricos de potência, né? E a questão da transição energética é esse gancho, é o que a gente precisa debater sobre quais são os desafios para o setor elétrico brasileiro ou para o país, né? Para a transição energética, não é com esse modelo financista, especulativo, privativista, que a gente vai chegar na transição energética e o que precisa ser feito dentro dela. Tem muita coisa aí, sabe? Então a gente não pode ter uma visão limitada, mesmo entre nós aqui, nós temos que dialogar bastante para amadurecer bem os nossos pontos de vista, mas dentro dessa visão histórica, né, que os movimentos sociais procuraram e precisam ter, porque se a gente não tiver clareza, né, de qual é o rumo, qual é o norte, aí a gente entra na lógica do pragmatismo, do toma lá da cá, e a gente, daqui a pouco, não tem mais muita diferença, né, entre PT, PSDB, bolsonarismo, né? Eu conheço muitos ex-petistas que migraram para o bolsonarismo, mas é falta de norte, né? É falta de rumo, é falta de firmeza ideológica, é falta de princípios, né? E a gente não pode se perder nesses caminhos. Então é isso, a ideia é a gente conseguir partir de eventos importantes, mas engatar com compromisso do governo brasileiro, governo Lula,
para a construção de projetos estratégicos de importância estratégica dentro da transição energética, mas com vínculo com os movimentos sociais, com o povo brasileiro, né? Mas vínculo gestionário, inclusive, tá? Se a gente quer desprivatizar, será que a gente quer a desprivatização para voltar a ter um Estado ditatorial, fechado, e que, enfim, né, não dialoga com a sociedade? Ou a gente quer ter o povo brasileiro também organizado, por meio do cooperativismo popular, participando da gestão desses processos? Então, a gente tem que pensar em estruturas, né, que vai dialogar com esses desafios da transição energética, mas colocando nisso o povo brasileiro. Obrigado. Essa é a construção que a gente está fazendo. Cassana, pode se apresentar, depois Teca. Tá ok. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Tudo certo? Então tá. Bom dia, companheiros, companheiras, tá? Agradecer aí a companheira Leila, né? Tá aí nos ouvindo, abriu espaço aí dentro do Ministério do Desenvolvimento para ouvir essa nossa proposta, né? É, hoje estou como coordenador setorial de energia e eu acho que é importante salientar, né, o papel do setorial dentro desse processo, né? O setorial, há tempos aí tem se organizado, eu sou um dos fundadores do setorial, e eu acho que o setorial tem o papel de institucionalizar esse movimento, essa ideia, né, para concretizar. É uma instância dentro do partido, a qual a gente tem as nossas críticas, né, que o partido, muitas vezes, próprios mandatos do Partido dos Trabalhadores ignoram, entre aspas, né, muitas vezes a existência desses setoriais, que são espaços construídos e formados dentro do partido, com o intuito de subsidiar, né, política, ideias, né, via mandatos. E me parece que a gente falta ainda, o partido ainda falta admitir, né, a importância desses espaços de setorial que fazem parte dentro do partido e que têm companheiros ligados a setores específicos, estratégicos, que poderiam contribuir muito para a definição de política, para a definição de rumos, né, para aconselhamentos, muitas vezes, né? E eu acho que nesse momento, a partir desse início, desse movimento, dessa proposta, o setorial se posiciona como um elemento importante para institucionalizar essa ideia, Leila. E então nós estamos aqui participando, construindo essa ideia com o companheiro Sérgio, com o companheiro Edson, né? Aqui fazem parte a Teco, o Ivo, tem mais outros companheiros também que fazem parte do setorial, e nós estaremos aí junto nessa caminhada para construir. Eu acho que o papel setorial é esse, né? Tá caminhando junto, institucionalizar e colocar dentro desse movimento, dessa proposta, né, a própria articulação junto a mandatos do Partido dos Trabalhadores para que encampe essa ideia, para que se insira nesse movimento, porque, como foi dito, né, é uma proposta audaciosa que visa mostrar para o nosso partido, nosso governo, né, qual o arranjo societário que é importante nós estar debatendo e instalando no país justamente para evitar essa onda de privatização do setor elétrico, né? Que vem ocorrendo, que está se instalando, que está se tomando conta do nosso setor elétrico, que é um setor tão importante, né? Então, nada mais importante nós apresentar uma proposta alternativa, e essa acho que é o desfecho de tudo isso, vai ser o evento que estamos tentando organizar e junto, acompanhando os companheiros, né, para organizar agora em abril, com a participação da universidade, com os movimentos sociais, conforme está sendo articulada, e o setorial vai estar presente justamente nisso, eu acho que com esse viés de institucionalizar, né, essa proposta e apresentar aí o que a gente pensa em relação ao setor energético, em relação ao domínio do setor energético, né? É um domínio popular, poderia assim dizer, né? Então, acho que isso fica bem claro aqui, a gente está
está participando e espero acompanhar aí sempre nessa caminhada aí, né? Tá ok? Então, meu nome é Mário Cassano, eu sou aposentado da Copel, trabalhei 27 anos na Copel, fui militante de sindicatos, né, de oposição a sindicatos e atualmente minha formação sou pedagogo, especialista em educação, que também atuo também como professor. Então, eu acho que era isso aí, Edson, para não adiantar muito, para não esclarecer. Isso. Teca, por favor. Bom dia. Meu nome é Dia. Eustáquia e sou mais conhecida por Teca, tanto dentro do partido como no setorial. Eu sou militante do Partido dos Trabalhadores e faço parte do partido desde a época da fundação. Trabalhei na refinaria Getúlio Vargas, estou aposentada, faço parte também da diretoria dos aposentados do Sindipetro Paraná, Santa Catarina, representando também o pessoal do litoral do Paraná, moro em Matinhos, e atualmente estou delegada do setorial de energia do Partido dos Trabalhadores aqui no Paraná. E eu quero contribuir, eu quero acompanhar toda essa discussão e quero dar a minha colaboração, inclusive fazendo convites aos demais colegas da área de petróleo. Então, eu agradeço muito o convite, vou participar da reunião e dos trabalhos e estarei atenta a tudo que for determinado nesta reunião. Agradeço o convite, muito obrigada. Seu Oi, Ivo. obrigado. Edson, muito obrigado. Obrigado, Leila, prazer conhecê-la. Teca, Mário, o Vitor, que é nosso companheiro aqui, de trabalho, e o Sérgio Inácio. Realmente, eu acabei de passar para vocês as teses do setor elétrico, o setor de energia e recursos minerais do PT do Paraná, um documento oficial do partido, exigido até para a aprovação da existência do próprio setorial. A aprovação desse documento, ele contou com 12 audiências, vamos falar assim, lives, né? Durante 6 meses de construção do setorial. O setorial chegou a ter 187 pessoas interessadas, das quais 89, parece, participaram do evento fundacional, sendo que essa quantidade superou o necessário para a fundação do setorial, e o nosso setorial do Paraná foi o terceiro com maior número de participantes na formação do setorial, sendo um dos 14 que contribuiu para a existência de uma Secretaria Nacional de Energia. Pouca gente sabe disso. O PT tem várias secretarias, algumas muito antigas, que existem há muito tempo, desde sua fundação, da qual participei em 1978. Não foi 81, quando o TSE aprovou os estatutos, não. Em 78, nós começamos a trabalhar para poder cumprir a legislação partidária. Muito bem. São hoje 14 setoriais estaduais que deram direito a nós termos uma secretaria. E hoje nós temos um secretário, que é um companheiro, não é o David Bacelar, não, é aquele outro petroleiro, esqueci o nome, Mário, como é o nome do senhor? Vanderlei.
Vanderlei. Vanderlei agora. Ah, tá. Hum. Agora é o Vanderlei. Era um outro. Mas é agora o Vanderlei, petroleiro da... já era assessor de imprensa da Petrobras durante muito tempo, governo Lula. Muito bem, essas teses do Paraná foram elogiadas no evento nacional. Houve um evento nacional e essas teses foram elogiadas. E, em grande parte, foram incluídas, em grande parte, sua parte principal, nas teses do setor elétrico do PT do Brasil. Porém, quando vem a campanha eleitoral para a qual tudo isso foi feito, que o PT tivesse algum tipo de participação da militância na elaboração do programa, eu queria dizer, no total dos setoriais participaram 2.147 pessoas do setor elétrico, do setor de energia e recursos minerais. Energia e recursos minerais foi dos mais ativos. E vejam só, o partido é fundado em 1981, oficialmente, e apenas em 2021, 40 anos depois, o setorial de energia do partido foi criado. Já havia setorial de tudo que você quisesse antes disso. Energia, não. Energia e recursos minerais, que a gente diz que é o que sustenta, na verdade, o Estado. O Estado tem 2 ministérios que geram recursos. É o Ministério da Fazenda, que cobra imposto de todo mundo, e Minas e Energia, porque os outros gastam recursos. Saúde gasta. Saúde não é cobrado, não tem receita da saúde. A saúde gasta. Educação gasta. É investimento, né? É proteção à mulher, proteção ao negro, proteção. Todo o governo, exceto energia e recursos minerais e fazenda, gastam dinheiro. E com toda razão. Agora, a importância que o nosso governo dá para a energia é zero. Ou próximo de zero. Para o Ministério são colocados apenas pessoas do Centrão, desde que existe o Ministério. Dilma foi uma exceção. A única exceção. O resto foi Centrão o tempo todo. E Centrão Sarney, eu digo mais assim, não é qualquer Centrão, é o Centrão Sarney, que é um Centrão bastante, vamos falar assim, razoável. Não é um Centrão de extrema direita, mas é um Centrão que tem muitos interesses no setor elétrico, né? Só a família Sarney, no ano de 2013, tinha 16 termoelétricas de vários tipos, movidas com vários combustíveis. 16. E o fato do jornal Estadão, o jornal golpista Estadão, querer derrubar o Sarney naquele tempo, porque vocês vão lembrar, o Sarney era presidente do Congresso. Ou não, era presidente do Senado. Só que o presidente do Senado tem um poder enorme, como a gente sabe. E a campanha era para derrubar o Sarney para dar o golpe antes na Dilma do que em 2016. O golpe era para ser lá em 2013, porque eles ficam só contando o número de deputados. Quando o número de deputados chega em 373, eles vão lá e dão o golpe, né? Faltava 121 agora para Dilma, em 2016. O Eduardo Cunha pegou o dinheiro da Caixa Econômica, das pessoas que ele colocou na Caixa Econômica, e comprou 121 votos. Ele confessa isso num livro, né? No livro que ele escreveu pretensamente da prisão. Eu nunca vi foto do Eduardo Cunha na prisão, mas vamos aceitar que ele estava esse tempo todo preso. Ok. O jornal Estadão começou a querer derrubar o Sarney e divulgou um áudio. O que aconteceu? O áudio trazia a conversa do filho do Sarney falando
com alguém que era ministro para dar um jeito para melhorar o faturamento das termoelétricas, porque termoelétricas, vocês sabem, elas ganham paradas como garantia e ganham funcionando quando são necessárias. Então, quanto mais tempo for necessário elas funcionarem, maior é o faturamento do proprietário. Muito bem, o jornal Estado de São Paulo começou a divulgar esse vídeo, esse áudio, e botou o nome do Fernando Sarney. Pois bem, o jornal Estadão, da direita, de extrema direita, inclusive, querido da direita, foi censurado pelo Tribunal de São Paulo. Ficou um ano aparecendo uma tarja na página principal dele, falando assim, Estadão sob censura. Por quê? Porque se contava ali o que a família Sarney, e se entendia também que há uma outra família muito importante, fazem no setor elétrico brasileiro há anos, impedindo a construção de novas hidrelétricas, impedindo o crescimento da construção até de qualquer renovável. As eólicas já foram vítimas dessa questão durante muitos anos. Eu fui presidente da Abra-PCH, me dava muito bem com o presidente da Associação de Eólica. Eles eram perseguidos da mesma forma, através de preços irrisórios nos leilões. E a maneira de você não fazer, quando você tem um planejamento que não é determinativo, é pelo preço. Então, você oferece um preço irrisório, aquela fonte não progride. É assim que eles fazem. E mais ou menos era isso. Não é só a família Sarney, nós temos também a família Soares. Soares são primos do José Serra, primos da mulher do José Serra. É um grande proprietário de termoelétricas no Brasil, grande interessado. O Soares não tem pequenas hidrelétricas. O Sarney tem, inclusive pequenas hidrelétricas, o Sarney também tem, mas o forte deles são grandes termoelétricas a gás e a óleo diesel e óleo combustível. Muito bem, chega a campanha eleitoral, o nosso partido vai fazer a federação de partidos e vão fazer um programa. Muito bem, chama o Instituto Fundação Perseu Abramo. Não, vocês vão coordenar. Muito bem, não tem nenhum engenheiro eletricista na formulação do programa da federação. Tem pessoas da área de educação fabulosas, pessoas da área da saúde, pessoas da área social, do maior nível. Não conseguiram um profissional dessa área. Por quê? E aí, quando eu vejo, sabe, se falar em todas as fontes de energia renovável e deixar de falar da fonte que produziu, nesse ano que passou, 64% de toda a energia, e não tem no papel, no documento, algo contra as hidrelétricas. Né? Isso é que é pior. É o cancelamento, sabe, Edson? É cancelar, é quando você não tem argumento contra, você faz o seguinte, você finge que não existe, finge que não pode. Então, quando você faz um programa, olha, vamos ter todas as formas de energia renovável. Olha, academia com bicicleta para produzir energia com o pessoal lá, vamos ter maremotriz, vamos ter, olha, o capeta. Só que não menciona nada sobre hidrelétrica, nem contra, nem a favor, porque eu acho que não tem argumento contra. Então, não menciona, porque se mencionar um argumento contra, sabe que não vai ser bem assim, alguém vai falar alguma coisa. Então, quando eu vi esse convite aqui, agora, às 10 da manhã, não, eram 9h18, quando eu vi, eu falei, poxa, eu tenho que participar. Ainda mais que a minha empresa, eu tenho uma empresa de consultoria há 23 anos, né? Depois que eu deixei de ser diretor de distribuição e diretor de planejamento da Copel, me dediquei inteiramente à minha empresa. A minha empresa existia desde o ano 2000, mas em 2003 eu fui convidado pelo governador Requião e briguei com ele exatamente por causa de pequenas hidrelétricas. Briguei com ele, não, ele brigou comigo, né?
porque é uma forma de gerar energia que é das mais renováveis possíveis, com o menor impacto possível, que junta água. O pecado da hidrelétrica é juntar água. Se a gente juntasse petróleo, não tinha problema nenhum. Mas como você junta água doce, que pode servir para irrigação por gotejamento, pode servir para navegação fluvial com eclusa, pode servir para piscicultura, pode servir para fruticultura de alto valor agregado. Ivo. Oi. Travou. Ivo. Oi. Elaboração desse Ivo. Alô. desse Oi. relatório. Então, estou muito contente. Tinha caído aqui. Agradeço. Caiu, eu achei que tinha derrubado a reunião, já que eu estou de host. Mas, Ivo, caiu a minha conexão, eu achei que tinha derrubado a reunião. Mas, Ivo, eu vou lhe pedir para a gente passar para frente aí as apresentações. Falta o Vitor, e aí passamos a palavra à nossa coordenadora do MDA, a Leila, para a gente aprofundar daí essa prosa toda, tá bom? Nessa reunião. Tá. O Vitor vai falar alguma coisa? Ele trabalha comigo aqui. O Vitor está aqui tá do aí lado. com você, né? Tá bem. Ele vai apresentar um mapa mundial do consumo de energia, para vocês verem a triste posição do nosso país no consumo de energia per capita. É uma posição triste. Então, igual ao da África. Ivo e Vitor, eu vou pedir que antes a gente deixe, então, a Leila, né, se apresentar, antes de entrar nas apresentações e na reunião, sabe? E daí, Vitor, você pode aguardar um pouco para a gente escuta a Leila agora e depois aprofunda sobre a pauta. Pode ser, Vitor? Tá bem? Claro. Então, passamos, então, para a Leila agora. Leila, já está todas as apresentações aí feitas, né? O grupo todo é um grupo técnico, né? Para conversações sobre esta estratégia, né? Isso de aprofundar, né, sobre a matriz, né, ou as matrizes, né? Isso aí é um momento que nós vamos precisar ter, né, Ivo? Claro, com certeza, né? Mas essa é um primeiro contato aqui com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, no sentido de construir um diálogo, né, um primeiro diálogo, e aí aprofundarmos um momento de discussão mais aprofundada das estratégias que nós estamos sugerindo. Tá bem? Então, Leila, é isso por enquanto, nossas apresentações, né, e ficamos aqui também à disposição. Então, bom dia, né, para vocês. Agradeço, né, esse contato, agradeço estar envolvendo o Ministério nesse processo. Fui ouvindo com muita atenção cada fala, porque eu sou engenheira agrônoma, e aí muito, talvez, dessa questão de energias renováveis passem por nós em alguns momentos da minha vida profissional. Mas não é um tema que eu tenho desenvoltura ou total conhecimento, muito longe disso, e vocês aí se percebem, né, claro, com todo esse histórico, vocês têm profissional e também de militância, eu fiquei ouvindo atenta para tentar absorver rapidamente, tentar entender onde que esse processo, o que vocês estão querendo com toda essa organização, e fiquei encantada. E, ao mesmo tempo, é extremamente perturbada, né? Porque envolve muitas nuances, muitos lados, né? Começando pela economia solidária, pelo cooperativismo popular. Nós temos um processo de organização na região que não é tão simples, embora nossa região seja um pouco mais fácil do que outras, porque já tem muito desse viés cooperativista, de organização. Quando alguém coloca aqui em algum momento, né, de nós apresentarmos propostas, porque chega de muitas vezes ficarmos protestando, é o que eu tenho tentado fazer aqui no Ministério. Eu tenho usado até um termo, às vezes, um pouco vulgar, que é
colocar o pé na porta. Nós precisamos começar a apresentar propostas, e essas são as dificuldades. Muitas vezes, mesmo num governo que seja nosso, organizado por nós, que tivemos uma luta insana para conseguirmos ganhar nesses últimos tempos, né? Eu passei por processo de impeachment como prefeita, sei bem o que foi, sei bem o que isso significou, esse retrocesso todo, e eu falo da agricultura familiar, que foi muito grande. Eu estava falando agora com o coordenador, uma reunião antes da nossa, com o coordenador do Acre, do MDA do Acre, e ele colocando essa grande dificuldade que é entre o preservar e o manter a floresta em pé, onde nós temos um presidente que é construtivista, que é de desenvolvimentista, né? E uma Marina que é conservadora, e que a Marina é odiada no Acre, porque o povo do extrativismo e agricultura familiar vê o nosso governo como um governo que impede o desenvolvimento, né? E o governo Lula não, ele acaba colocando, eu não sei qual é a posição de vocês, mas a Dilma, o Belo Monte, que teve problemas, né, questão aí muito grande ambiental, com muitas críticas, ao mesmo tempo se fala em conservação, mas se protege a energia que vem de questões fósseis que aceleram o aquecimento global, muito pouco ouvido do que a gente faz, muito pouco remunerado quem faz a sua própria energia, o sistema como não remunera aquele que realmente precisa, né? Os combustíveis, que eu considero também, é uma forma também, claro, de energia, mas que remunera muito pouco o agricultor e acaba indo muito para o agronegócio, a agricultura familiar ficando de lado disso tudo, né? Então, assim, nós temos uma coisa que me angustia muito, são dois lados da mesma moeda e cada um puxando para um canto. E eu participei do setorial agrário do PT, e aí, no final das nossas conversas e discussões, entrou o pessoal que estava fazendo o plano de governo do Lula e falaram, olha, vocês podem até sugerir, mas o plano de governo já está pronto faz 2 meses. Então, aquilo foi um balde de água fria para mim. E aí eu comecei a pensar muita coisa que nós tínhamos discutido agora no Ministério, que são alguns projetos que levamos para Itaipu e conseguimos fazer com que fosse aceito, mas vem uma coisa com uma visão muito única do Brasil, sem essa questão segmentada por região, e assim é a política pública. Eu vejo, só querendo falar rapidinho da questão do crédito para a agricultura familiar, o modelo que nós temos do crédito para a agricultura familiar, que eu fui uma entusiasta na década do final de 90, início dos anos 2000, e lutei para que ele fosse colocado, hoje já não serve mais para a nossa agricultura familiar, mas é a forma como o governo ainda discursa. Hoje esse crédito ele é voltado para o agronegocinho ou para o agronegócio, excluindo aquele que nós precisamos incluir. Onde estão os indígenas, os quilombolas, os assentados, os agricultores familiares não cooperados, que é o que a gente mais tem. Então, o não cooperado é muito mais forte do que o cooperado no nosso estado, que é o modelo do cooperativismo. E esse está à margem de tudo. Né? Então, eu quis colocar assim rapidamente um pouco da minha experiência e da minha angústia na questão do crédito, por exemplo, com dados, coletando dados que eu fiz durante todo esse período que eu estou aqui, mostrando que esse sistema não serve mais para quem nós queremos incluir, e eu não tenho resposta. Eu fico no vácuo na maioria das vezes. Então, isso é bastante angustiante, porque eu sei que ali tem dados consistentes e tem sugestões importantes, mas ele descola do sistema bancário, ele descola do sistema que nós temos econômico de hoje, porque ele não vai alimentar um banco com o dinheiro que ele recebe do governo para fazer o crédito para a agricultura familiar. Nós precisamos de um crédito que passe à margem disso, desse sistema, que exclui. Né? E eu vejo você colocando da energia, né, que ela pode e deve incluir as organizações sociais, o povo que deixou de ter suas terras e sua dignidade, muitas vezes, em função das hidrelétricas de Itaipu, por exemplo, que não é remunerado. Nós temos aí, certo ou errado, o Itaipu está fazendo um trabalho maravilhoso, eu gosto demais do NVR, respeito bastante, acho que ele está fazendo um trabalho social importantíssimo também, mas que acaba distribuindo 3 milhões de reais para todos os municípios do Paraná, que não acho que vai ser tão efetivo
enquanto talvez investisse num projeto grande como esse que vocês estão colocando. Bom, isso é uma análise muito rápida e simplificada, mas eu quero dizer que eu estou à disposição de ouvir. Eu acho que a Leila caiu. A conexão Eu dela. caí, estou entrando agora. Ah, tá. Beleza. Cai. A nossa internet é muito ruim aqui, é muito ruim. É muito, muito ruim. Então, assim, não vai ser fácil, não é fácil, mas é necessário. Ou nós propomos, fazemos proposições e vamos que essa seja a nossa luta, ou vai ser cada vez mais difícil. Não adianta ficar combatendo enquanto eles têm ali os grandes, assim como eu comparo com o agronegócio, como tem os grandes presidentes do setor elétrico, num clique de botão, eles têm os deputados na mão dele, eles têm a mídia, a opinião pública, porque eles conseguem levar a ideia deles de que a energia privatizada ela é importante. Estamos vendo o que está acontecendo. Aqui no agronegócio, nós temos a Alcepar, que tem 3 milhões de pessoas numa única rede, que em 16 minutos eles colocam a ideia do Lupion como verdadeira para todas essas 3 milhões de pessoas no Paraná. E eles vão ampliar isso. E eles dizem assim, nós colocamos os 2 pés na Câmara Federal e colocaremos agora os 2 pés na Assembleia Legislativa, como se já não estivesse. E eles têm tudo isso. Nós não temos nem a Câmara, nós temos o meio governo, um pouco do governo, e temos nós que lutamos. E eu estava discutindo esses dias com o povo do assentamento. Eu sou da bandeira na mão, mas não é assim que nós vamos conseguir mudar essa realidade. Ou nós seremos incisivos, pragmáticos, colocando ideias e gritando por elas, ou a coisa não vai andar. Então, com esse espírito, eu venho ouvir vocês e vou tentar aprender esse assunto que, para mim, é extremamente complexo, que é o assunto de energia, tá bom? Mas me põe à disposição. Muito bem, muito obrigado, Leila. O nosso objetivo, né, colegas, aqui pedindo a conversa com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, com a nossa coordenadora do escritório do Paraná, né, a Leila, é iniciar os diálogos institucionais, né, com o nosso governo. Como eu já falei no início, nós vamos procurar o diálogo com diversos ministérios. Sabemos, né, com quem a gente conta e com quem a gente não pode contar, né? A gente todo mundo aqui, o que tem menos de idade de militância aqui tem 40 anos, né? Então, sabemos o que nós conseguimos trilhar enquanto construção de força interna, né? E de força nos movimentos sociais. Os movimentos sociais, para nós, que envolve 2 aspectos do movimento social, né? O sindical, né, que temos aqui, né, no setorial de energia muito bem representados, né, e o histórico desse movimento social, e que envolve não só o setor, mas os que estão agregados a este processo, a engenharia, por exemplo, né, que é o CENG, o próprio CREA, né, está participando junto nessa construção. Os movimentos, o movimento que, de certa forma, dá para chamar de movimento, que é a academia, né, que faz a pesquisa, que busca, né, soluções, tecnologias sociais, né, nesse contexto, e os movimentos populares, né, que são lá os atingidos por barragens, né, os indígenas, povos originários, né, é a nomenclatura politicamente correta do momento, e também, enfim, assentados, né, ilhéus, e outras comunidades, né, que estão no entorno dessa grande bacia hidrográfica, onde nós pretendemos esse foco inicial, né, dessa nossa estratégia de mobilização. A organização das comunidades em cooperativa, né, popular, né, é um foco central e que aí não envolve, né, essa questão de qual é a matriz energética, envolve de uma mobilização no sentido de ganhar força, né, para a pauta que é o setor elétrico, né, que é a geração de energia renovável, seja ela qual matriz, né, for, né, ela precisa inverter a lógica privatista.
ela precisa de resistência, ela precisa de um enfrentamento onde a gente alie quem é aliado dentro do governo, mas a gente fortaleça a organização da mobilização popular nesse sentido. Como o Sérgio disse, não adianta a gente botar 1 milhão de pessoas na frente do Congresso, porque Leila aqui muito bem já coloca. Eles têm uma rede de 3 milhões, onde eles vão continuar mandando, no Congresso, na Assembleia, eles vão continuar mandando. Então, essa lógica vai continuar sendo predominante. E a resistência se faz pela luta política de rua, sim, também, mas ela precisa de uma estratégia onde haja um empoderamento econômico dessas comunidades, desses movimentos, dentro de uma estrutura administrativa de gestão e da propriedade, porque é disso que se trata. A propriedade ela está sendo doada, praticamente, a preço de banana, para esses fundos internacionais, nesse processo corrupto de entrega desse setor, não só desse, vários outros, mas, enfim, estamos falando desse, que é estratégico para o desenvolvimento do país. Então, como que os movimentos sociais conseguem ganhar força e a gente consegue botar uma cunha de resistência? A hora que for por um pregão, não é só bater o martelo. Por quê? Porque bater martelo vai precisar também dar conta de que as ações que são lá da comunidade, das cooperativas, elas também estejam dentro do contexto de um processo de privatizações. Então, fica um pouco mais complexo a entrega. Não é 100% público, bate martelo, agora é tanto privado. Ou a venda de ações, que é a forma que eles têm conseguido privatizar sem a medida de privatização total de uma vez só, a partir de uma batida de martelo, que é essa entrega de ações aí para o capital. Então, assim, as ações são do povo. Tá? E agora? Como é? A valorização das ações ela vai beneficiar a este povo. A distribuição, tanto em termos de energia gerada e usada, utilizada por essas comunidades, que é fundamental para o desenvolvimento delas, e também da distribuição final dos rendimentos anuais para os acionistas, vai beneficiar e fortalecer economicamente estas comunidades. Então, assim, percebemos que o que pode ser mudado por um arranjo societário desse tipo é mais complexo do que aquilo que você está construindo a partir de agora já ter em sua concepção esse arranjo societário. Porque o que você constrói novo, e ninguém é contra, muito antes pelo contrário, de novas centrais, as PCTs que chamam, as centrais hidrelétricas. Mas elas serão construídas de que forma? Em consórcios privados, em consórcios do capital financeiro, para além de uma ação pública. Então, não é só uma questão da energia ser mais ou menos limpa. A questão é o arranjo econômico para evitar que a desnacionalização se aprofunde na forma aceleradíssima como está nessa onda de privatizações que atinge toda a nossa América Latina e que na Europa já tem uma reversão, inclusive. A água está sendo reestatizada, a energia está sendo reestatizada, porque, bom, não deu certo, Não deu certo. Dá para ver em São Paulo, a Enel, com todos os problemas que tem gerado, não só em São Paulo, Rio, em vários lugares, no Rio Grande do Sul, aonde eles abocanharam aí, dando o problema que está dando, porque enxugam para mais da metade dos funcionários, aí não consegue fazer manutenção, não consegue manter a oferta para todo mundo. Então, é isso, Ivo. Construir um processo de mobilização nacional aonde esse momento de abril, lá em Foz, Leila, nós queremos construir, então, essa agenda lá com o Paulo Teixeira, vamos fazer essa solicitação de agenda agora já, para esse departamento que cuida do cooperativismo popular, porque nós queremos o envolvimento também do INCRA e do movimento dos trabalhadores sem terra, além do movimento atingidos por barragens, que já estamos em diálogo. Queremos envolver esse conjunto
né, de atores e atrizes nesse processo de mobilização, de construção desse momento lá, né, em Foz. A nossa ideia é levar todas as comunidades ribeirinhas aí com mais de 25 ônibus, tá? Fazer um grande momento lá, né, com todas as comunidades ribeirinhas, né, com todos os indígenas, os assentados, ilhéus, quilombolas, né, as comunidades e povos tradicionais que estão nessa grande bacia hidrográfica. E este momento também, como o Ivo aqui muito bem relembra, que está colocando no chat, construir também a necessidade de uma agenda de discussão nacional e que é através da realização de uma conferência, né, do setor energético. Uma conferência nacional de base, que vá até a nacional, né, e que paute, né, esse processo da produção de energia e da conversão também da matriz energética para uma matriz limpa, né? Então, a gente pede, né, Leila, que, se você puder, né, construir também esse diálogo por dentro do MDA, no sentido de que agora, no final do mês, dia 30, dia 1º e dia 2, eu, Sérgio Inácio, e mais 2 colegas aqui do Sindicato dos Engenheiros e do CREA, o Samir do CREA e o Leandro, né, do Sindicato dos Engenheiros, estaremos em Brasília, tá, em 3 dias lá. Nesses 3 dias, se nós pudermos ser recebidos, né, lá em Brasília, né, pelo Ministério, né, se a gente conseguisse falar com o Paulo também, né, se ele tiver uma brechinha de agenda para poder colocar para o Paulo mesmo, para o próprio ministro, né, o que é a nossa intenção e a nossa estratégia de mobilização, até porque pretendemos acessar, né, e o Cassiano está se inscrevendo, eu já encerro, né, e passo a palavra, né, acessar outros órgãos, como, por exemplo, os fundos internacionais, né? A GIZ alemã, estou solicitando a agenda lá, mas a gente sabe que o Paulo ele tem, né, uma incidência forte lá sobre, né, essas relações que se estabelecem, né, na política, mas também institucionais, né, com esses espaços, com esses órgãos, com essas agências, né, como a GIZ alemã, e também outros, como o Fundo Climático, o Fundo de Mudanças Climáticas, né, que lá no meio ambiente o Sérgio Xavier preside, o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, né, que a gente possa construir esses diálogos para que a gente ganhe força e mobilização e musculatura para esse momento. Também vai precisar financiamento, vai precisar recurso, vai precisar aporte desses ministérios. E aí, para fechar, a questão estratégica para nós é o programa do cooperativismo popular que está sendo lançado, né? O como, né, que se a gente constrói uma porta de entrada, né, a partir deste programa para fortalecimento dessa estratégia, da organização dessas comunidades enquanto cooperativa popular, né, para que possa compor esse arranjo societário, estratégico dentro dessa visão que nós estamos construindo. Então, vamos lá, o Cassana está inscrito, depois o Ivo. Fala, Cassana. Tá. Não, companheiro, só para acrescentar, tá? Eu acho que é importante deixar bem claro do papel do setorial, né? Eu acho que é importante deixar bem claro, até para a companheira Leila também, ela já faz parte do setorial de energia, do agrário, né? Aqui um parêntese, companheira, eu acho que os setoriais do partido tem que ser repensado, tá? O papel dos setoriais, a gente está aqui fazendo presença nesse movimento justamente para fazer a justificativa da existência dos setoriais, para prevalecer as teses que a gente elaborou. E eu acho que é importante só acrescentar isso, que enquanto setorial nós vamos estar fazendo um movimento dentro do partido, para que se acrescente, se agregue a esse movimento justamente os mandatos dos deputados. Eu acho que é importante, vou começar a matutar um caminho para que essa proposta chegue aos mandatos, que seja incorporado pelos mandatos, eu acho que é fundamental, pelo próprio presidente do partido também, a nível do Paraná, acho que é importante, e também destacar e ressaltar a presença da companheira Teca, que já é uma presença importante, porque traz para dentro também, trazer para dentro desse debate, para dentro desse movimento, dessa construção, a companheirada da Petrobras, o próprio Sindipetro, né, que eu acho que esteve presente, o Alex, na outra reunião,
e que também tem essa discussão dentro da Petrobras a questão da transição energética. Eu acho que é fundamental a participação dos petroleiros nesse processo também, estar junto, né? Até porque o setorial petróleo e energia são os principais elementos aí que hoje estão presentes dentro dos setoriais, né? Essas áreas principais. Então, deixar só essa declaração minha aqui, né? O setorial vai estar construindo dentro do partido esse movimento para potencializar justamente o evento, né? E construir esse movimento Já aí para... falei. O Daniel não. Tá ok? Era isso, tá? Tá, Edson? Perfeito. Só concordando aqui com o Ivo, sim, né? E passando a palavra, que as conferências que se refere, para a gente construir nesse diálogo, né? Depois eu peço que o Sérgio e outros companheiros falem também sobre a questão do setorial e do segmento elétrico, né? Que tem um diálogo aí para a construção dessa audiência com o próprio Lula, tá? Com o nosso presidente, para que isso também seja uma parte dessa estratégia. Mas sim, Ivo, as conferências, porque vamos pensar primeiro numa primeira conferência. Depois, claro, tem que ter ela de forma mais assídua, né? Mas uma primeira conferência que ela tem todo um processo municipal, macro-regional, estadual, que elege delegação, envia delegação para uma nacional, né? Que todo um processo de mobilização que uma conferência significa. Então, vamos pensar, no primeiro momento, a partir dessa faísca, como o Ivo, né, chamou numa última reunião, para que estimule o próprio governo federal, e aí o pessoal do setorial do elétrico, aí, não só o setorial de energia, mas tem toda uma área do setor elétrico aí, que também tem uma organização importante que tem dialogado com todos esses movimentos para serem recebidos, que até agora não tiveram, né, um diálogo com a presidência da República, não foram recebidos ainda, né? Então, essa pauta podendo também ser levada, né, para as diversas mãos, né, para que a gente ganhe força, né, e consiga aprovar um processo de debate profundo, estratégico e de uma política estruturante, multifacetada, dialogando com a academia, dialogando com os movimentos sociais e montando um arranjo que possa fazer frente e resistência a esse processo que nós estamos submetidos aqui, né? Não só aqui, mas a nível mundial. É isso. Ivo? Bom, continuando, obrigado, Edson. Eu queria dizer para vocês que na página 19 das teses do setor elétrico, que eu já postei no chat, página 19, existe uma página inteira descrevendo a proposta de Conferência Nacional de Energia e Recursos Minerais. Tem uma página inteira para vocês lerem lá. Em resumo, não queremos nada que não existe. Nós queremos a mesma coisa que a saúde tem, que a educação tem, que a economia solidária tem, que os direitos dos atingidos por barragem... Nós queremos o que todo mundo tem. Só que, para a energia e recurso mineral, tenho que falar assim, o nosso partido nunca se interessou. Muito menos os governos do nosso partido nunca se interessaram, porque é muito mais fácil lidar com o Sarney, é muito mais fácil lidar com o Suarez, é muito mais fácil lidar com a Camargo Correia, com a Mendes Júnior, do que negociar com municípios, estados, macro-regiões, micro-regiões. Agora, e outra coisa, há uma tendência a achar que energia e recurso mineral é algo muito complexo, que a pessoa comum, o agricultor, não sabe lidar com isso, sabe? Que os técnicos de outras áreas não sabem, e que apenas um conjunto seletíssimo, chamado Conselho Nacional de Política Energética, foi criado no nosso governo logo depois do apagão, eu acho que foi logo depois do apagão, ou foi ainda o Fernando Henrique que criou. E é um conselho, tem cento e Foi poucas 2004. pessoas, é verdade. 2004. 2004. É um conselho, mas foi o Fernando Henrique que pensou já, deixou alguma coisa arrecadada lá e nós... É um conselho formado só por técnico. Não tem um atingido por barragem e nenhum beneficiado por barragem. Porque, vamos lá, né? Não tem só atingido, né? Vamos ali
no Batel ali, vamos falar com o pessoal para a gente esvaziar o Lago do Barigui ali, para a gente ver o que vão falar para nós. Ou se a gente for lá em Brasília e dizer, pessoal, nós vamos esvaziar o Lago do Paranoá, porque ele foi criado pela Hidrelétrica de Paranoá, é uma pequena central hidrelétrica que foi criada lá e que tornou possível não apenas funcionar a capital federal, porque eu estava lá em 1960, garoto de 7 anos, e vi a diferença entre a umidade do ar quando não tinha o Lago de Paranoá e a umidade depois. Hoje a gente vai a Brasília e volta em julho, agosto, e sem problema nenhum. Antigamente, você voltava com o lábio todo rachado. Né? Muito bem. Essas conferências serão a forma do planejamento vir para a mão do povo. O SUS é a consequência do planejamento reiterado do setor de saúde desde 1932. Foi o ditador Getúlio Vargas, como se fala, foi o ditador Getúlio Vargas quem criou a Conferência Nacional de Saúde e a Conferência Nacional de Educação, uma em 32 e outra em 33. Tá? Até ele percebia a importância desse planejamento vir pela base, para você poder ouvir o que está acontecendo no resto do país. Então, eu deixaria essa questão do que é a conferência, vocês podem ler lá nas teses, página 19. E queria dizer o seguinte, quanto ao diálogo com o presidente Lula. Quando o presidente Lula saiu da cadeia, ele fez uma apresentação, um cumprimento, um agradecimento a muitas pessoas, foi transmitido pela televisão. Até a Globo transmitiu aquilo, ele não era eleito, nada. Pelo contrário, oposição. Até a Globo transmitiu aquilo. E lá, ele falou, eu nunca gravei, não tive tempo de pegar isso aí, pegar o short, mas tem um short onde ele diz: se tem alguém querendo comprar a empresa do setor elétrico, cuidado, nós não vamos deixar. Tudo bem. A Advocacia Geral da União, tá, a pedido dele, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando não a privatização da Eletrobras, porque ele sabe que perderia no Congresso. No Congresso, não, no Supremo, se ele questionasse isso. Ele questionou a lei federal que permitiu que o Estado, que tem 43% da Eletrobras, não mande mais na Eletrobras, não tenha nenhum diretor. Quer dizer, é uma lei que atenta até contra o direito de propriedade. Eu tenho que me apresentar também, eu sou presidente nacional, diretor nacional do Movimento em Defesa da Soberania Nacional. É uma entidade não lucrativa, suprapartidária, registrada oficialmente e que solicitou, como ela é de âmbito nacional, ela solicitou, está sendo julgada pelo ministro, não é o nome do Bolsonaro lá? Tem o André Mendonça e tem como é o nome do outro? É o Cássio. Hã? Como é o nome dele? Cássio Nunes. Cássio Nunes, esse aí. Está lá com a mão dele. O que hoje o Sérgio estava dizendo e lembrando? O Sérgio está lembrando que nós já fomos convidados para ir, ele não falou os 3, nós fomos convidados para ir falar com o presidente Lula, Edson, 3 vezes. 3 vezes. 2 delas, esse cara que você está vendo aqui, comprou a passagem e perdeu o dinheiro, porque queriam me devolver 20% só da passagem. E informam a gente em cima da hora e nunca marcam outra. Tá? Então, o Sérgio reclamou disso hoje, eu falei, olha, nós vamos requerer na forma da lei, que tem uma lei para isso. Para você falar com o presidente, tem lei. É a Lei 9784. Ele devia receber a gente de braços abertos. Fundador do PT de 1978, fui buscar ele para vir trazer o PT para o Paraná, ele mandou o Paulo Skromov, dormiu na minha casa, ficamos lá em casa, e isso foi em 70, isso já foi em 79.
Era muito fácil a gente pedir, se a gente não fosse boicotado, porque a gente é boicotado, sabe? Por a gente tratar com algo que todo mundo acha que é muito difícil, e a gente sabe de coisas incômodas, a gente é boicotado. Não tem a menor dúvida. A gente não ganharia passagem para o Carnaval de Aracaju, por exemplo. Não. Como aconteceu aí ontem. O problema está acontecendo. A gente não ganharia esse tipo de coisa. Mas, pela lei, você pode requerer ao presidente e tem que ter uma resposta. Eles têm que dizer assim: olha, vai ser no dia 1º de janeiro de 2027. Mas tem que dar um dia. Não pode ficar sem dar um dia. Então, nós vamos requerer isso e vamos querer conversar. E, na minha opinião, temos que levar o projeto de lei da convocação da primeira conferência, sabe, Edson? A gente tem que fazer uma faísca, mas tem que ter a palhazinha seca para pegar Vamos fogo. para cima, vamos para cima. E a palhinha seca é uma minuta de uma lei, igual a lei que criou todas as outras conferências. O Lula foi o presidente, o PT foi o partido que criou mais conferências. Tem conferência dos animais de estimação. Não que eu tenha nada contra, eu tenho pássaros de estimação em casa, mas só para energia não. Eu tenho Não, e não 5 é de só estimação, energia. não fala mal, não. Eu Energia, tenho 5 aqui. energia e petróleo, Edson. É. Energia e petróleo. Não tem conferência nacional. Não. Não precisa, Edson. Deixa que o Vascão, aqui o Alexandre Silveira, que o último cargo dele foi delegado de polícia, ele entende. Né? Deixa que sei lá, o Lobão entende. Agora entende. Tudo é dinheiro, né? Então, O que importa é o dinheiro. que importa é o dinheiro. E, bem, o dinheiro agora, eu acho que nós não vamos ter problema. São mais de 50 bilhões de dólares que o Lula arrecadou aí no exterior Certo. para a Beleza, é isso transição aí. Ó, energética. 11h30, gente. Vamos lá, Ivo. Vamos ir para os Acabei. encaminhamentos, Eu já tá? acabei. Eu estou falando que dinheiro não é o problema. O problema é bons projetos. É isso Bons aí. projetos é o problema e institucionalização. Tudo que é discurso não dá em nada. O que nós precisamos é institucionalização. Nós temos um setorial, temos uma tese foi aprovada, o partido tem que defender a tese. Os outros partidos são contra, é outro problema. A federação é contra, é outro problema. Agora, o partido não defender a tese, e pior, não ser contra, aí é pior ainda. Você nem defender nem ser contra, você está cancelando. Vamos Então, lá. eu Então, faço Leila. votos que a gente vá bem e digo para vocês, está lá na página 19 o que nós estamos pensando. Porque a impressão que dá é que a gente está propondo um outro evento. Mais um evento. Evento? Não, eu quero Não é conferência, só um evento. que é a conferência é um negócio que tem duração durante os 2 anos que antecedem a sua realização. Ela tem uma secretaria que cuida dela, ela tem recursos assegurados por lei, ela tem uma participação na estrutura decisória do Estado brasileiro. Ivo, só para passar, então, para a Leila, né, fazer o fechamento aqui também, só para dizer que a Ciência e Tecnologia está com um processo de conferência organizada, tá? Tem a parte de energias renováveis, inclusive agora, ao final de fevereiro, vai ter uma reunião de organização dessa pauta das energias renováveis dentro da Conferência de Ciência e Tecnologia. Até aqui tem uma reunião de um grupo técnico, onde o Erlon, aqui no Paraná, está participando, tá? Desse grupo nacional, que vai fazer essa parte da reunião técnica para organizar a parte de energias renováveis dessa Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, a nossa participação neste processo dessa conferência, colocando nesta conferência a necessidade de se ter uma conferência própria, sabe, é fundamental, tá? Acho que nós precisamos construir entre nós um entendimento, né, se é isso ou não, né? Mas eu penso que essa conferência nós não podemos deixar passar, né, sem a nossa inserção, participação e construção
desse diálogo. Por último, os movimentos sociais e outras áreas. Amanhã, às 10 horas, nós temos uma reunião com o setor do INCRA, tá? Não, desculpe, com o setor da FUNAI e CESAI, tá? Nós temos amanhã, às 10 horas, uma reunião com toda a coordenação aqui do Estado, que pega o povo lá da região de Guaíra e pega a região da coordenação também aqui de Guarapuava, tá? E que dialoga, então, com essa base, Sérgio, né, do movimento, né, com as comunidades, com as aldeias, com as terras, né, que dialoga diretamente com eles. Então, vamos acessar diretamente lá a aldeia, né, mas vamos também nos mobilizar com os órgãos de governo que dialogam, que já constroem essas políticas. As próprias universidades têm as universidades, a UNILA, né, tem uma relação muito forte com as aldeias, né, o CAPA lá de Rondon também tem uma relação muito forte com as aldeias, né, então temos vários diálogos construídos, né, de dar suporte ao empoderamento das comunidades originárias, povos originários. Então, amanhã, às 10 horas, fica um convite aqui, eu ainda vou aqui oficializar, né, para a gente ser recebido lá em Brasília também pelo Ministério, né, pela Sônia, né, pelo Ministério dos Povos Originários, que a gente também construa o diálogo, né, da participação dos povos originários nesse processo. Tá? A participação dos indígenas e de todas as comunidades, inicialmente, nós estamos pensando ali naquela área da região de influência da bacia hidrográfica do Grande Paranazão, né? Vindo lá de cima, lá do Distrito Federal, que passa pelos Mato Grosso, passa pelo bioma Pantanal e entra no Mata Atlântica e que forma a grande bacia da Itaipu. Né? Então, nesse primeiro momento, para que nós temos uma estratégia de mobilização de levá-los, né, a participar, nada impede, né, que representações de outras regiões também vá, né, também participe, também integrem e fortaleçam este momento. Então, nós temos isso. A Leila, então, passa essa palavra para a gente finalizar aqui a nossa reunião e ver em quais os encaminhamentos possíveis no sentido da continuidade dessa mobilização para dentro do governo, para dentro dos ministérios e dessas agendas, desses diálogos para que a gente possa estar construindo. É isso. Leila. Parece que o teu microfone falhou, Edson. Leila, acho que a conexão da Leila... tá voltando. Já ela volta. Oi, Leila. Caiu e voltei. Oi, pronto. Não, então, tá. Assim, entendi bastante da ideia e tudo, claro, né? Mas o que eu queria ver assim, primeiro, eu quero entender um pouco mais rapidamente também desse evento em abril. Se você já tem data, porque abril está com uma agenda bastante louca, eu acho fundamental o Ministério participar. Então, assim, este evento de abril, qual que é o objetivo maior dele? Eu entendi, mas eu queria que você deixasse assim redondinho agora para mim no final. E o Posso papel explicar? do MDA? Só deixa eu continuar aqui mais uma pergunta. Né? O MDA entra como? Vocês estão querendo uma audiência com o Paulo Teixeira. Posso dizer para vocês, alguém ali pediu o e-mail, posso passar o e-mail do gabinete dele para que vocês agendem. Eu não tenho conseguido audiência com o Paulo Teixeira, então, boa sorte para vocês. Eu acho que pode ser que consigam. Nós vamos ter um momento com ele no final de fevereiro, vai ter uma reunião com o ministro, e aí a gente pode até, se vocês quiserem, excluir alguma coisa também para reforço desse processo de vocês, eu me comprometo a levar, né? Talvez um documento, alguma coisa que seja mais efetiva, posso também discutir. E, assim, o papel efetivo do MDA nesse processo, eu quero que vocês sejam pontuais nessa questão. Antes, Sérgio, vamos começar pela segunda para o Sérgio falar da primeira, tá? Que é a questão do evento, tá? A gente quer conversar fundamentalmente, Leila, com o Departamento do Cooperativismo Popular, tá? Que está sendo organizado um programa. Esse é bem fácil, esse eu tenho o contato pessoal dele. Uhum. Isso, tá? Mas aí, ser uma estratégia... muito fácil. Ser uma estratégia de ministério, né? O Paulo Teixeira esteja também mobilizado no sentido da estratégia como um todo,
porque o que está construído até agora não teve essa nossa demanda. Essa demanda ela não existe para este processo que andou até agora na construção desse programa do cooperativismo popular para dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, nós precisamos agora entrar pela janela e queremos sentar do lado do motorista, como dizem, né? Então, o ônibus lotado. Né? Mas, então, é um desafio, né? Construir uma participação do Ministério e deste programa na estratégia de organização da cooperativa popular, né? Das comunidades para a participação desse arranjo societário. Então, essa estratégia envolve também a Unicopas e a Unisol, e a Unicatadores, a Concrab e a Unicapes, né, que formam a Unicopas, né, que o Chicão e tal, né, envolve também a organização das cooperativas de produção de energia, que o deputado Pedro Puzai, né, tem organizado com muita força, junto também o Mauro Passos e o Instituto Ideal de Santa Catarina, que nós também estamos em diálogo e tentando trazer para a construção desse momento, e que lá terá, inclusive, a exposição num showroom, né, da experiência, né, dessas cooperativas, não só em showroom, mas também nos painéis, expondo, né, a experiência dessa organização em cooperativas de produção energética. Então, do MDA, essa possibilidade de agenda com o Paulo Teixeira, né, com esse e-mail já ajuda, né? Mas depois a gente vai incidir também através dos deputados, né? Para ver como é que a gente consegue, talvez, ser recebidos lá no final do mês, agora, início de fevereiro, pelo Paulo Teixeira, ou então pela assessoria, pelo departamento lá do Ministério, que possa organizar a forma, né, que o Ministério possa dar um suporte também à realização deste evento em abril. O que nós conseguimos lá em 2008? Por exemplo, o Ministério conseguiu passagens, né, para pessoas de diversas regiões do país virem e participarem. O Ministério, lá em 2008, conseguiu ônibus, né, subsidiando ônibus para poder financiar o deslocamento dos assentados, né, através do INCRA, o deslocamento dessas comunidades. Né, enfim, é um arranjo, né, de como a gente constrói a viabilidade de uma participação massiva, né, também no evento de abril, 22 a 25 de abril, tá? Na Unila, lá dentro do PTI, que a Unila faz parte, né, do Parque Tecnológico da Itaipu, né? Então, lá na Unila, de 22 a 25 de abril. Tá? Essa é a data que nós estamos construindo, já meio que batido o martelo já com esta data, tá, né, para este evento. E nos próximos 20 a 30 dias nós vamos apresentar toda essa estratégia a partir do que nós temos dialogado com os ministérios para a Itaipu, que já temos um diálogo com a Itaipu, né? Já tivemos 2 reuniões lá, presenciais e mais outros vários contatos remotos, né? Que a gente tem mantido essas conversações com a Itaipu, principalmente pela diretoria de coordenação, e também com o Colombo e o PTI, né? Então, faz parte da estratégia. Mas é isso. Sérgio, podia aí dar um maior desenho dessa questão, dessa dúvida sobre o evento de 22 a 25 de abril. Leila, primeiramente agradecer, né, a paciência e perseverança, estar conversando conosco. Todos aqui percebem que, nossa, para a gente discutir entre 6 pessoas, né, e ter sintonia, né, num propósito, fica difícil. Imagina como que faz esse desenho para a gente reunir milhares de pessoas num evento, e esse evento tem um grande desafio: reunir público heterogêneo. É o público acadêmico com o público, com a senhora dona de casa, com o assentado, com, enfim, o ribeirinho, mas que todos entendam a conversa, que haja sintonia de ideias, que entenda o centro da questão. O centro da questão
está na promoção do ser humano, está na ODS número 10, está na ODS número 7, está em várias ODSs, mas principalmente com o foco da inclusão social. Energia limpa e acessível. O que é acessível? Acessível a quem? Acessível aos banqueiros? Ou acessível à classe trabalhadora, ao povo brasileiro? Então, nós temos que fazer esse evento. Nós organizamos para a efetivação, então, desse evento, tá? Nós organizamos aqui um acordo de cooperação, foi a partir dessas conversações com a Itaipu, né? Então, estamos aqui firmando um acordo de cooperação do Instituto Federal do Paraná com o Instituto Brasileiro de Ciências Náuticas, cujo superintendente na região sul é o Edson Pilati. Nós vamos fazer este acordo. Então, houve uma conversação entre o NILA, Instituto Federal do Paraná, e o UEM e Universidade Federal da Fronteira Sul. Decidimos, né, criar um grupo de trabalho, eu coordeno esse grupo de trabalho para organizar esse evento. Então, a gente fez um projeto de seminário, já está tudo escrito, está tudo planejadinho, como é que ele vai ser, mas agora a gente tem que construir esse evento. Esse evento ele não vai ser um evento só acadêmico, ele é um evento que a gente quer levar os estudantes do Instituto Federal, dos cursos, vamos dizer assim, afetos à área da energia, né, para uni-la, para participar desse evento com visão acadêmica, de quais são os desafios colocados para a transição energética, também, sim, do ponto de vista tecnológico, mas o foco não é tecnologia, o foco é política, o foco é construção realmente de vínculo com o interesse do povo brasileiro ao visualizar as demandas colocadas para a transição energética. Nós queremos pensar em projetos estruturantes que realmente deem outro rumo para esse setor, porque se for construído tecnologias as mais sofisticadas possível ou as mais tradicionais possível, vamos pegar o discurso realmente da hidroeletricidade, valorizar a hidroeletricidade, tem todos os fundamentos técnicos para isso, mas amanhã depois essas hidroelétricas todas estarão privatizadas. Não é o foco da discussão, não é isso. Nós temos que colocar povo brasileiro nesse debate. Esse evento tem esse compromisso, falar a linguagem simples, falar a linguagem que nós precisamos ter, que é a linguagem do governo Lula, e que reproduz todo o projeto, né, de quem, afinal de contas, se inseriu na militância partidária, visualizando uma sociedade mais justa, mais humana, mais igualitária, mas isso não é só discurso, tem que ter estrutura também, né, de participação de quem está fora desse processo, os excluídos. Muito obrigado, é isso o evento. Eu queria, ótimo, ficou bem claro agora para mim, as duas últimas falas. Eu tenho o contato do rapaz do cooperativismo, eu acho que continua ele ainda, se não mudou nesse início de ano, ele é uma pessoa muito aqui do Paraná, inclusive, eu acho que vai ser bem tranquilo. Eu vou passar, através dele, eu acho que vocês conseguem essa evolução. Quando vocês falam em acessível, eu estava aqui pensando desde o começo, né, nós temos aí o Renova Paraná, que é um programa de energia que subsidia de forma absurda o financiamento, mas que não atendeu quem precisa atender, o povo da inclusão. Os grandes produtores, que não é ruim, mas os grandes produtores de animais, de grandes frigoríficos, né, conseguiram acessar o subsídio de juros zero do governo do Estado. E quando nós tentamos fazer um Renova Paraná para um agricultor familiar, para um pequeno agricultor, eles não atendem o que o banco exige para que eles sejam beneficiados. Então, ou seja, é um recurso bom, é uma forma limpa, porque ele vê a energia fotovoltaica evoluiu muito hoje, com grande evolução, mas atendendo mais grupos pequenos do que o pessoal de inclusão. E visa ali qualidades inteiras de ocupados que não têm energia, sendo que tem que ser feito nisso,
Tem até um exemplo rápido, que os quilombolas lá do meu município da Lapa não poderiam ter extensão de energia porque não tinham documento de... Isso acontece nas Então. ocupações, em tudo, mas não tinham o documento de terra para provar que aquilo é deles. E eles são poceiros, ou são, desde que acabou a escravidão, eles são jogados naquele canto. E a terra foi dividida, então eles têm microlotes, onde eles vão dividindo. Então, cada um que casa tinha direito ao poste. Quando eu fui prefeita, eu achei isso um absurdo, entrei no Ministério Público, discutindo direito, agora eu sei que tem uma norma, uma lei, né, uma portaria, alguma coisa legal aí que permite, mas que ninguém acessa. Eu falei assim, como não? Eu, como prefeita, eu dava, porque eu conhecia, tinha uma listagem, todo um critério, não vai dar nada sem critério, eu declarava que aquele quilombola era morador daquele quilombo, filho de que tal, neto de tal, bisneto de tal, tudo certinho, e assinava. Quando eu saí da prefeitura, o prefeito deixou de fazer isso. Falou que ele não faria isso. Eu, como IDR, de uma forma sem comunicar, porque senão o IDR não permitiria, continuei a fazer e chega nas normas da COPEL e da Sanepar, documento de comprovação de posse de terra para quilombolas, Leila Emater. Então, foi um cartório popular colocado. Nós constituímos um cartório popular onde que nós dávamos o direito daquele acesso à energia por uma declaração daquela pessoa era moradora secular daquele lugar, era descendente de alguém que herdou aquela área, né? Então, são possibilidades tão mínimas, mas que levou ao acesso, né? Então, eu acho assim, que são exemplos Perfeito. que a gente burocratiza. O Estado burocratiza demais e exclui quem está postado como prioritário nas suas políticas públicas. Porque Perfeito. a COPEL, a Sanepar e a Estado exigem um documento. Claro que para quem vai dividindo suas áreas em pequenas e para ganhar com dinheiro no microlote rural, você tem que ter critério, mas não no caso das comunidades tradicionais. Mas é possível driblar isso de maneira correta, ética, né? Então, assim, são exemplos que eu vejo assim que o Estado burocratiza demais e que nós precisamos ter audácia para fazer esses mini cartórios públicos aí que não são e políticas diferenciadas que as pessoas possam se apropriar. Então, contem comigo aí nesse processo. Leila, muito obrigado. Só para dizer que, organizados em cooperativa, os indígenas, que são mais de 3.500 que estão lá no entorno das barragens, dentro da área geográfica da bacia, da grande bacia hidrográfica que nós pretendemos focar inicialmente essa primeira ação, tem mais de 3.000, né, indígenas lá, né? E eles também têm esse problema de não ter, muitas vezes, a documentação, de não ter capital, de não ter crédito, né, de não ter cadastro. Mas organizados em cooperativa, nós estamos falando da cooperativa, né, dessas comunidades, onde elas são uma empresa, né, para a participação de um arranjo econômico. Né? Então, você consegue incluir, né, a partir de uma organização jurídica, né, de sócios, de associados, né, do cooperativismo popular, né, essas comunidades, né, e aí várias outras também, inclusive assentados, quilombolas, ilhéus, né, caiçaras e vários outros, né, que nós temos aí a nível de todo o país, que podem entrar em arranjos societários, que podem ter propriedade do negócio, ações nesse negócio. O Eduardo Moreira e o MST construíram lá, né, um investimento em renda fixa, né, uma captação de 17 milhões com 7 cooperativas do MST, né, há 2 anos atrás, né, onde as pessoas compram ações e começam a injetar dinheiro dentro da estrutura dessas cooperativas e para a produção de alimentos, né, para a produção para assegurar a segurança alimentar, né, enfim. No nosso caso, o nosso produto é energia. Né? Então, nós não estamos produzindo alimento, nós estamos produzindo energia. Né? Então, nós estamos dialogando também com o Eduardo Moreira e com o pessoal da área econômica, né? E essas universidades têm um papel fundamental, de que nós queremos que essas comunidades possam ser capitalizadas, né, a partir de uma cooperativa popular e que elas possam, inclusive, acessar esses fundos. O Ivo falou muito bem, tem dinheiro a rodo aí chegando. Só que esse dinheiro a rodo chegando vai para onde?
vai para esses consórcios privados aí, sabe, que acaba na mão dos mesmos, concentrando riqueza, né, promovendo exclusão, não enfrentando desigualdade, muito antes pelo contrário, aprofundando as desigualdades. Né? Então, nós queremos que esses fundos, né, que esse volume de dinheiro todo venha para fazer a inclusão dessas comunidades, um arranjo societário que elas possam incluir, né, enquanto público principal, Sérgio, também, alunos também, academia também, professores, todo mundo, né? Mas o público principal, na minha visão, né, que a gente tem construído essa lógica, é de quem vai organizar essa cooperativa, é quem vai fazer parte dessa cooperativa, sabe? Que são os povos e comunidades no entorno da barragem, ali de toda a bacia hidrográfica, né? Porque aí eles têm que sair de lá convencidos, né? Até a gente está colocando, Leila, de que o ingresso, até o Erlon deu essa orientação, pega lá o quanto que cada uma dessas famílias consome de energia no ano, né? Para a gente ter a dimensão, né, do quanto que isso tem do ponto de vista de valorização, inclusive, de cota, para inclusão no arranjo econômico via cooperativa, sabe? Porque é assim que se organiza as cooperativas de produção energética, a partir da medição do consumo dessas cooperativas, dessas famílias e que compõem essa cooperativa. Só um pouquinho, Ivo. Né? Então, assim, nós queremos que quem vai participar desse arranjo econômico seja o público principal que nós vamos levar, que nós vamos subsidiar a ida deles, nós vamos dar condições para que eles estejam lá dentro daquele auditório e que a gente possa fazer a incubação dessa cooperativa. O que é uma incubação de cooperativa? É todo um processo de formação, de educação, né? De educação econômica, de educação de que a participação deles é fundamental dentro de uma visão estratégica maior, inclusive, de resistência às privatizações. Então, tem uma área aí, né, que o cooperativismo popular, né, dentro da estratégia do MDA, de promover, de fomentar, de financiar, né? E aí nós não estamos falando de financiamento bancário, não, de Pronaf, nada disso. Nós queremos fundo perdido, porque para apoiar, né, muita coisa nesse país se dá dinheiro a rodo, a fundo perdido. Né? Nós queremos que sejam apoiados os quilombolas, os indígenas, né, as comunidades tradicionais, ilhéus, né, esse povo aí que precisa desse suporte, sabe? Que não é assistencialismo, não é da bolsa lá, ou sobrevivência, ou apenas a questão de saúde e tal, que não é um apenas, é muito importante, com certeza, não desprezando as políticas sociais que estão construídas até hoje, muito antes pelo contrário. Agora, pensar que a inclusão e a redução da desigualdade vai se dar apenas com assistencialismo é um equívoco do nosso ponto de vista e de visão estratégica, né? Porque nós precisamos empoderar economicamente essas comunidades, elas sendo donas de parte do negócio, que não é só público, é também privado na área comunitária. É isso, gente. Muito obrigado, Leila. Opa, o Ivo, opa. Está pedindo a palavra. Opa. Isso. Calma, Ivo. Isso. Não, mas é que aí, não, tudo bem, acabou, então, um abraço. Aí, calma. Isso, já é quase meio-dia, vamos lá. Nós temos que... agora, né, vamos lá. Falar uma coisa que ninguém falou, só eu. E ninguém... É como se eu não estivesse falando nada. O que nós estamos perdendo de produção de peixe nas hidrelétricas existentes e nas hidrelétricas a serem implantadas, daria para alimentar seguramente a população toda do Brasil, até os ricos, porque nós simplesmente não fazemos piscicultura em reservatório. Tem uma empresa que faz isso. Chama-se Itaipu Binacional. Não sei se faz ou se fazia, porque eu ouvi falar, que não sei direito, que o programa Cultivando Água Boa foi alterado. Tomara que só tenha alterado o nome, porque é um programa que atendia 72 mil famílias do entorno. Né? Conheço o programa, não participei, mas
sou muito amigo, fui subordinado na Secretaria do Interior, fui assessor do presidente do Conselho de Administração da Copel, que chamava-se Nelton Miguel Friedrich. Então, eu conheço com detalhes e eu pasmo, viu, Edson? Pasmo, como a Itaipu não divulga isso. Parece que, se divulgar isso, está divulgando algo positivo a favor dos reservatórios. E isso colide com algum interesse que eu não sei qual é ainda, porque eu não conheço nenhum povo que tenha objeção a acumular água doce, ainda mais numa época de aquecimento global previsto, mudado, provado, etc. Tá? Então, falar que nós vamos fazer uma cooperativa de produzir energia é pouco. Vamos produzir energia, vamos produzir peixe, vamos produzir fruta, uva, entendeu? Vai lá no interior de Pernambuco, vai ver a irrigação daquelas uvas que a gente come hoje Para a sem produção de caroço. alimentos precisa de energia também, né? A não ser que nós vamos usar cavalo, né? Ou vamos usar mó, vamos moer com pedra. Eu trabalhei não. Eu fui um dos inspiradores do programa Clique Rural, que levou a eletrificação rural para a população do Paraná em 1982. Então, ninguém me fale de agricultura sem falar de energia elétrica. Tem um grande guru que eu costumo, um dos gurus que eu sigo, chamava-se Vladimir Ilyich Ulyanov. Ele tem um apelido aí conhecido, mais conhecido. Ele dizia: energia elétrica mais reforma agrária é igual a socialismo. Está escrito em vários lugares isso, porque ele achava que com a energia elétrica o agricultor ia se tornar um operário, porque essa era a grande diferença que opunha a classe dos trabalhadores rurais aos trabalhadores da cidade, e que eles brigaram tanto por causa disso que ele chegou a pôr a foice e o martelo na bandeira para mostrar que a união dessas duas classes é que transformaria o mundo, né? Chegou a ter que pôr na bandeira de tão importante que era isso, porque o agricultor sem energia elétrica é nada. Ele está há 2 séculos atrás, ou 3 séculos atrás, está à mercê de tudo. Portanto, não vamos esquecer, por favor, nós não estamos fazendo aqui defesa de uma corporação, de uma empresa, de um segmento. Nós estamos aqui para pegar toda essa água ou esses outros meios naturais que a gente pode ter acesso e colocar eles para produzir mudanças completas e agora. Produzir peixe é um negócio muito técnico, mas é fácil, pessoal. E já tem as usinas existentes. As empresas têm que ser obrigadas a deixar fazer isso. Você vai assumir para a nossa bandeira uma popularidade enorme, obrigando uma empresa a vem cá, cadê quanto que você tem? Não sei, passar uma lei dizendo, olha, tanto da usina tem que ter tanque de rede para produzir peixe. E para quem? Olha, vamos fazer uma cooperativa lá em volta. Eu vou te mostrar vídeo feito por mim há 10 anos atrás, que já tinha até a cooperativa de pesca, um projetinho lá com uma maquete eletrônica, né? Tinha lá a cooperativa dos pescadores, estava lá, porque é muito melhor você ser um pescador de água, vamos falar assim, controlada, do que você ser um pescador num rio que é sujeito a todo tipo de problema. Um cara numa canoa que mal consegue segurar, quantos devem morrer por dia, quantas crianças, né? Do que você ter um tanque de peixe. Que coisa avançada. Vai no oeste do Paraná, vai ver o que virou o oeste do Paraná. Teremos muitas outras oportunidades e vamos aprofundando o nosso diálogo. E agradecer, então, a todos e todas, né, a participação. Leila, muito obrigado. Estaremos em contato, vou fazer contato contigo individual, então, ali no WhatsApp, tá? Para a gente ir trocando essas informações, né, para montar essas agendas, né, e aprofundando, então, esse entendimento dessa estratégia, ok? Contem comigo. Um abraço e obrigada por me envolverem nesse processo. Obrigado, obrigado a todo mundo.
Então, bom dia. Boa Abraço a todos. Foi um prazer. Obrigada. Um abraço. Tchau, gente. Obrigado aí pelo Aproveitando o ensinamento aí, Gerson. valeu. Isso, o Gerson não falou nada, mas nós temos muito que conversar. Grande abraço. Tá joia, grande Ele não ia abraço, Cássio. Valeu, grande abraço, Teca. Obrigado pelo convite aí, Cassana. Boa lida para vocês, boa sorte na luta. Um grande abraço. Tchau, tchau. Grande abraço, Leite.